história da humanidade tem sido, até hoje, essencialmente a história do desenvolvimento científico e tecnológico. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que, se compararmos o atraso português a longo prazo com o avanço de outros países europeus, isso deve essencialmente a uma alfabetização tardia. Em 1910, Portugal tinha 75% de analfabetos, há 100 anos. Portanto, nessa altura, há 100 anos atrás, na Escandinávia, na Alemanha, no Reino Unido ou em França, os analfabetos eram menos de 10% da população. Em Portugal, há 100 anos, eram 75%. Esse atraso imenso que nós tínhamos, e que já vinha do século XVIII, tentou-se na altura da República revertê-lo. Depois houve o Estado Novo. Chegámos a 1974 com 30% de analfabetos em Portugal. Por comparação com o resto da Europa, um recorde. Os russos e os balcânicos, no início do século XX, estavam tão atrasados como nós, tínhamos ultrapassado porque aprenderam a ler a cartilha neoleninista. E eu creio que a grande história de sucesso da democracia portuguesa, dos 25 de Abril para cá, foi a massificação do ensino, a generalização do ensino a toda a população, do ensino obrigatório e a difusão do conhecimento em toda a sociedade. E o que me preocupa neste momento é que creio que estamos a assistir atualmente à reversão, à inversão, a um retrocesso na difusão do conhecimento, na difusão da ciência e na difusão da cultura em toda a sociedade portuguesa. Esse retrocesso não é unicamente retrocesso, houve vários momentos de retrocesso ao longo da nossa história. Já percebemos que temos um governo que não se importa de apelar à imigração dos quadros qualificados. O desemprego atinge os 15% em Portugal, mas muitos esquecem que atinge os 15% porque grande parte dos que ficam sem emprego também imigram. Há uma imigração qualificada neste momento. Nunca deixou de haver imigração nos últimos anos, mas agora neste momento há uma imigração qualificada. Há engenheiros, professores que são obrigados a emigrar. Um certo modo de inteligência está em fuga deste país. Há uma reversão do investimento em ciência e aquilo que está a triunfar, de certo modo, é uma concepção do Estado em que o Estado serve para manter a ordem nas ruas, para manter a polícia, as forças armadas, para manter alguns negócios que depois alimentam algumas coisas ao lado. E, de certo modo, estamos a assistir a um regresso a um conceito medieval do Estado, em que o Estado deixa de ter a obrigação de fornecer os serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social às pessoas. É esse processo que eu creio que o movimento da esquerda livre se deveria opor. Acho que a questão da distribuição é fundamental. Ela não deve se incidir só sobre a carga fiscal. Deve incidir também sobre a questão salarial. Ou seja, é fundamental que Portugal tem um problema, Portugal, que é o problema dos baixos salários. Nós temos mais de 500 mil trabalhadores que estão no limiar de pobreza. Portanto, é fundamental que os salários aumentem. Isso tem um impacto real, um impacto positivo na economia, porque aumenta, para já, retirar parte substancial dessa população do risco de pobreza. Depois, aumentará o consumo privado. E, se calhar, aumentará um consumo privado que interessa em bens de primeira ordem, não em bens de luxo, como é evidente. E, portanto, os salários, é preciso repetir que os salários baixos têm que aumentar neste país. Repetir aos seus Borges e às fontes de companhia que os salários em Portugal os baixos salários em Portugal têm de aumentar. E isso é algo positivo para a economia.